primeiro-ministro Domingos Simões Pereira recebeu ontem, em audiências separadas, os embaixadores de Portugal, do Brasil e da França, bem como o coordenador do grupo parlamentar da Grã-Bretanha para a Guiné-Bissau. A cooperação bilateral com a Guiné-Bissau e a incrementação de mais relações diplomáticas estiveram no centro das discussões. Domingos Simões Pereira recebeu em audiências separadas os embaixadores de Portugal na Guiné-Bissau, Fernando Aparício da Silva, e o embaixador do Brasil, Antônio Leão da Rocha, e da França, Pierre Voirie, assim como Peter Thompson, coordenador do grupo parlamentar da Grã-Bretanha para a Guiné-Bissau. O reforço da cooperação entre a Guiné-Bissau e os seus respectivos países estiveram no centro das discussões. Penso que as relações entre Portugal e Guiné-Bissau, do ponto de vista político, normalizaram-se com a tomada de posse das novas autoridades. Do ponto de vista mais prático, no plano da cooperação, muito em particular, começam agora amplamente a normalizar-se. É evidente que já estão normalizadas desde o momento em que a ordem constitucional foi restaurada neste país, mas é preciso que depois se substanciem, não é? E começam agora a ganhar forma, precisamente com este plano de ação e muito brevemente também com o plano de cooperação a médio prazo. O principal assunto foi a inauguração na próxima quarta-feira, dia 19, do Centro de Formação das Forças de Segurança, um projeto da cooperação brasileira que envolve o governo da Guiné-Bissau e também o escritório da ONU para drogas e crime, né? Um projeto de cooperação Sul-Sul que respondeu a uma demanda da Guiné-Bissau na área de formação e treinamento policial. Com o embaixador da França na Guiné-Bissau, falou-se igualmente da cooperação cultural e o reforço dos apoios ao combate à sida, tuberculose e a malária. Também falou-se igualmente dos apoios necessários para o relance da cooperação, a reconciliação nacional e o desejo de pôr em funcionamento uma comissão de ética na Assembleia Nacional Popular, assim como na função pública. Foi abordado igualmente a situação política no país e os esforços para o seu desenvolvimento. A ministra da Defesa Nacional manteve hoje um encontro de trabalho com o conselheiro político e diplomático das forças de ECOMIB no país. As relações de cooperação entre a Guiné-Bissau e a CEDEAO foram, entre outros assuntos, abordados pela ministra Cadice e o seu interlocutor. Roberto Camporé, conselheiro político e diplomático das forças de alerta da ECOMIB na Guiné-Bissau, esteve à testa de uma delegação da CEDEAO recebida pela ministra da Defesa Nacional. A cooperação entre a Guiné-Bissau e esta organização oeste africana foi uma das questões tratadas no encontro. Nous sommes venus rencontrer Madame le Ministre juste dans le cadre. Este encontro está na sequência dos encontros habituais que realizamos com a senhora Ministra e é nesse quadro que nós estamos aqui para manter o contacto com ela e fazer a nossa troca de informações como habitualmente tem sido feita entre a CEDEAO e o Ministério da Defesa. Um outro assunto não menos importante abordado foi a questão da reforma do setor da defesa e segurança guineense. A CEDEAO, depuis donc la signature du MOU avec... Desde a assinatura do memorando de entendimento entre a República da Guiné-Bissau e a CEDEAO não cessou os seus esforços de levar a cabo as atividades ligadas à reforma. É nesse quadro que foram reabilitadas as infraestruturas militares, é nesse quadro que estamos a trabalhar no sentido da implementação do fundo de pensão e a CEDEAO está em colaboração com o Governo a trabalhar no sentido de poder concretizar aquilo que são os aspectos fundamentais do programa de reforma do setor de defesa e segurança. A comunidade econômica dos Estados Lá íamos, a educação cívica, seja a divisão da educação cívica e assuntos sociais do Estado-Maior-General das Forças Armadas, realizou ontem uma palestra sob o lema A Luta Armada no Chão de Majaco, a Operação Passo Ramo. O evento enquadra-se na comemoração do 50º aniversário das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que se assinala a 16 de novembro. No dia 16 de novembro comemora-se o 50º aniversário da criação das Forças Armadas. Para assinalar a data, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, através da sua Divisão de Educação Cívica e Assuntos Sociais, organizou o encontro entre os combatentes da liberdade da pátria e os militares mais jovens, com o propósito de... Por fazer nós jovens soldados, tanto como não povo heróis que na luta da libertação nacional, para recordar o passado. Para quadros novos hoje também,
para refletir uma facto, existe uma luta na Guiné. Tem jovens que na sociedade guinense, só fala luta, fala não, é cabrara. Luta que existe. Mas se tem gente vivo, concreto na papel, o que é que passa? Não mostra para alguma que estava naquele tempo, ainda tem certeza de facto, luta existe na Guiné-Bissau. De acordo com Alberto Kuma, os militares têm consciência das consequências do golpe de Estado. O golpe de Estado é um fenômeno que é um coisa mais complexo do que aquele. Também conta falar, camarada propaganda não faz golpe de Estado hoje. A boa está contaminado. Você é bela, você é lá. Boneca o cabelo é problema de boa. Porque se bem pega, o que é que não falou? Não conta olhando onde. Não fala, preparar, não faz golpe de Estado. Boneca o vai a casa. O golpe de Estado faz você na casa, boneca fica lá. Coisa acabou, o bem. Eu falei, onde vai para onde? Que mano vai vender onde? Que te leva manga de militar e a dizer que tal situação. Legal como militar, é que tem consciência de como é que o golpe acaba. Mas por ordem, quando não está funcionando verticalmente, que se faria, é mas não conta como militar. Antigo combatente menor, não tem no carimbo cada moja, pelo ensino, na mal coisa. Por isso, apela à submissão dos militares ao poder político. O governo está falando, não subornou, não está com o Boiú a trabalhar. O governo arranca. Com a edição, com o seu programa, com tudo o seu orçamento que tem. Se vai a pouco até misturar mais barulho, o que o governo pode fazer? Força mata, continua mantendo a zero. Que sacrifício não é mesmo, então continua mantendo lá. Quando não tem dinheiro para convocar, não continua mantendo. Não fica continua mantendo mesmo o sacrifício. Até inclusive não fica com a mesma colonização. Porque tem quadros na Guiné, alguns dias que você fica estudando, outro terra central. Não fica militar agora, quem tem para pagar a bolsa? Mas quem condiciona que situação? E conflitos. Conflito condiciona que situação. A 16 de novembro assinala-se o Dia das Forças Armadas Revolucionárias do Povo. O secretário de Estado de Ordem Pública conferiu posse ontem aos responsáveis que vão integrar a estrutura da tutela. Domênico Sanca defendeu que a violência policial não pode ter lugar na Guiné-Bissau. Foram empossados novos responsáveis de diferentes áreas que integram a Secretaria de Estado da Polícia de Ordem Pública, com missão de dar nova imagem à força de segurança junto da população, com base no limite de atuação e respeito pelos direitos fundamentais. A polícia tem que saber qual é o papel da polícia na sociedade e nas leis que efetivamente regem a polícia. Temos ouvido muito em que a polícia faz a justiça. O papel da polícia efetivamente não é fazer a justiça. O papel da polícia é prevenir, investigar e levar os infratores ou os criminosos aos órgãos jurisdicionais, portanto aos tribunais. E é aí que se faz a justiça. Portanto, nós pensamos que esse é o papel da polícia. A polícia tem que ser uma polícia, nós queremos uma polícia no nosso país próxima do cidadão. A direção da Polícia de Ordem Pública pretende imprimir nova dinâmica com vista a cumprir e fazer cumprir as leis aceitas num Estado de direito democrático e social. Responsáveis da Polícia de Segurança Pública aqui empossados têm a missão de fazer cumprir a lei, preservando as micro e macroestruturas do Ministério da Administração Interna de suspeitas infundadas que possam corromper ou comprometer a confiança dos cidadãos no Ministério da Administração Interna. Os oficiais da Polícia de Ordem Pública existem para garantir os elevados padrões de qualidade que são hoje exigíveis a um funcionário público moderno, de modo a reforçar a sua credibilidade e o seu prestígio, garantindo concomitantemente o pleno exercício dos direitos fundamentais por parte dos cidadãos. Peço a Deus que nos capacite e que nos dê a força para responder à expectativa que a direção do Ministério está nos a solicitar, a esperar. O secretário de Estado da Polícia de Ordem Pública promete ainda retomar as sessões de formação e capacitação dos agentes e reativar todos os projetos suspensos após o golpe de 12 de abril de 2012.
O ministro do Comércio, António Cirifo Embalo, reuniu-se ontem com o governador da região de Gabu, representantes do poder local e comerciantes. O propósito do encontro mantido em Gabu foi o de orientar o governo regional em como passar informações locais para o governo central. O governo quer que as autoridades regionais passem a dar informações das suas atividades em cada trimestre. A propósito, o ministro do Comércio manteve ontem um encontro com o governador de Gabu, Régulos e os comerciantes. Roubo de gado é uma das grandes dificuldades, e outra dificuldade é justiça. Tem grandes dificuldades na implementação de justiça na região de Gabu. Daí que essas coisas que houve no primeiro encontro e que fica muito preocupado, tendo em conta a gravidade da situação. Para ver a osso, prender um ladrão que fugia 5 vacas para transportar carne de Gabu para Bissau para Abinde. A informação que nós temos ali e tem participação de próprias autoridades policiais no processo, de modo que medidas que estão tomadas do fundo. Dolina Gabu, que grande quantidade de roubos sobra, de modo que pensa como a autoridade local, em colaboração com a polícia, de tomar medidas mais profundas para poder acabar com essas coisas de roubo de gado. Segundo Cirifo Embalo, a iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento das regiões. Prioridades do governo, entre outros, urbanização, de uma maneira que vai a Gabu, energia, e uma das preocupações de localidade, vai falar com a Cater Luz, na transmitir o ministro da Energia para poder tomar decisão. Ruas de Gabu está tudo aburacados e buracos todo lado, de modo que também outra prioridade para nós, que nós trabalhamos com o ministro de Obras Públicas para poder ajudar a tapar alguns buracos. Entre outros, área de saúde e outra preocupação. A área de educação, outra preocupação para não ter mais de 1.000 crianças no momento que tem sala de aula. O novo governador da região de Gabu promete reabilitar as estradas da cidade e combater os furtos de gado nesta região. Enquanto governador, nós tomamos medida junto de autoridades para que sejam disponíveis severamente. Ora, relativamente à perspectiva que nós temos, nós esperamos como o governo dá todo apoio a governadores, não só da região de Gabu, mas a todos os governadores, para exercer funções devidamente para, de facto, o programa de governo que o povo cuide para cumprir na 100%. Prioridade no quadro de programa de contingência, entende? E, de facto, para poder fazer com que a cidade de Gabu está limpo para todos os problemas que tem, que anteriormente estava engatado, para não desengatar, para não ubicar aqui perspectiva para avanço. De salientar que o governo já dispõe olheiros em toda a região do país para acompanhar os trabalhos dos governos locais. A organização não-governamental Plan Guiné-Bissau realizou ontem o encerramento de uma formação destinada aos médicos, enfermeiros e parteiras dos centros de saúde das regiões de Bafatá e Gabu sobre as formas de atendimento e reparação das complicações resultantes da mutilação genital feminina e da fístula obstétrica. A formação decorreu de 3 a 14 de novembro corrente na sala de reuniões da Delegação Regional de Saúde em Gabu. Encerrou a formação de médicos, enfermeiros e parteiras das regiões de Bafatá e Gabu no domínio de atendimento e reparação das complicações resultantes da mutilação genital feminina. Gostaria de apelar a todos os formandos que essa formação, para que não sirva só de estatística e não sirva só de um elo para ser complementar no nosso currículo, porque o país, já vimos, temos a necessidade de mudar essa faixa que é muito elevada. Hoje tivemos a oportunidade de ver 26, mas com uma coisa que é lamentável, termos só o nado vivo. São situações que vamos solicitar e vamos continuar a pedir a colaboração de todos os técnicos aqui, porque essa formação é valiosa para o país. As populações necessitárias, começa de base, são essas populações que vimos hoje, foram contemplados por primeira vez com médicos especialistas nessa área. Durante 26 casos que foram operadas, 25 mulheres ficaram vítimas porque perderam os filhos, e não só
ficaram todo o tempo com a mágoa, porque foram repudiadas pelos familiares e demais companheiros, porque não podem ficar na sociedade de uma forma ampla e aberta, porque de vez em quando acabam por perder involuntariamente a urina cheirosamente, que não permite ficar no meio social. Quero lançar um vibrante apelo, não só ligado aos ONGs, mas também ao governo, ao Ministério da Saúde, que não acabe somente na região de Gabu ou que afeta, nomeadamente, Gabu e Bafatá, que seja extensiva essa campanha, de outrora, deve ser estendida a todo o país. De acordo com o representante da Plan Internacional, o governo tem vindo a promover ações de capacitações de atores e sensibilização para mudanças positivas de opiniões e comportamentos nas corendas comunidades de Bafatá e Gabu, através de parcerias estratégicas para a erradicação da prática no seio das comunidades. No país, segundo os dados do MIX de 2010, cerca de 50% de mulheres e meninas de 15 a 49 anos de idade foram vítimas de excisão. Destaca-se com maiores números de casos nas regiões de Bafatá, Gabu e Bissau, sendo Bafatá 95%, Gabu 93% e Bissau 33% das mulheres e meninas excisadas, com forte incidência no aumento da taxa de mortalidade materno-infantil e transmissão de VIH-Sida devido às complicações ligadas a estas práticas. A formação tem como objetivo reforçar a capacidade dos técnicos de saúde para garantir melhor atendimento às vítimas desta prática no leste do país. No âmbito da jornada de excelência implementada pela Companhia de Seguros NCA, foram hoje atribuídos prémios aos alunos mais destacados do ano letivo 2013-2014. O ato foi testemunhado pelos membros do governo, nomeadamente o Ministro da Presidência, do Conselho de Ministros dos Assuntos Parlamentares, Ministro da Comunicação Social, bem como Ministras da Educação Nacional e da Saúde Pública e pais encarregados de educação. Este gesto visa encorajar os melhores alunos do ano. A Aliança Seguradora NCA pretende assim implementar a concorrência no seio da camada estudantil, quer nas escolas públicas e quer nas escolas privadas. Nous remercions le gouvernement por sa participação. Agradecemos ao governo pela sua participação massiva e ativa. Temos conosco o Ministro da Presidência, Ministro da Educação, da Saúde e o Ministro da Comunicação Social. É a prova que o governo da Guiné-Bissau está determinado e engajado com fortes ambições para o desenvolvimento do país. Está à disposição do Estado para dar o seu máximo apoio em tudo que pode ser útil. A NCA está disponível e sempre vai estar ao lado do governo. Nós vamos deployer pour être à côté do gouvernement. Em nome do governo, Bassirou já manifestou a sua satisfação e reconhecimento pela iniciativa da NCA. Este ato hoje assistimos ocorre no momento que o governo se encontra seriamente empenhado em promover ações conducentes à organização do setor do sistema educativo nacional, conferindo a qualidade com realça, pertinência e relevância do ensino a ser ministrado. Por isso, posso vos garantir que continuamos a trabalhar na elaboração de instrumentos legais, institucionais, geradores e indutores da qualidade. Digo-vos que estamos apostados em pôr de pé um sistema de ensino que garanta aos guineenses que frequentam a instituição do ensino primário, secundário, complementar e superior o direito de uma formação e preparação proporcionadora de oportunidades para formados e para o país. É fundamental unirmos as sinergias para que em conjunto avançarmos para a difícil tarefa mais gratificante de consolidar um sistema educativo na Guiné-Bissau à altura das exigências atuais. Recordo que esta é a terceira edição da Jornada de Excelência. Já para o ano, a NCA promete apoiar os demais alunos com base numa lista que será posteriormente fornecida pelo Ministério da Educação Nacional.
Despeço-me em nome de toda a equipa, com votos de uma boa noite, um bom fim de semana e até amanhã, quando no país forem 21 horas. Portanto, passe bem.